horas 12 minutos, retornando aqui ao nosso debate Pegando quente, fogo. aqui pegou fogo em tudo quanto é lugar. Até nos bastidores, vistoria fantasma no Detran, coloca 36 atrás das grades. Esquema de corrupção imposto no Detran do Rio de Janeiro, onde vistorias fantasmas e remoção de multas eram realizadas por propinas de 50 a 300 reais, levou à prisão de 36 pessoas, entre funcionários, prestadores de serviço e despachantes. Há 9 foragidos. A operação ontem envolveu a Corregedoria do órgão Polícia Civil e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, a GAECO, no Ministério Público Estadual. As fraudes aconteciam em três postos de vistorias, em Araruama e São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, e Paracambi, na Baixada Fluminense. Segundo o subcoordenador do gueto da região dos Lagos, promotor Marcelo Maurício Barbosa Arsênio, os bandidos não têm ligação. O grupo que agia em Paracambi recebia 100 mil por mês e os demais cerca de 250 mil. Somado o lucro anual, chegariam a 4 milhões de reais. Rapaz. Segundo a investigação, os bandos fizeram dos postos escritório do crime, onde qualquer irregularidade em veículos poderia ser sanada. As propinas variavam conforme o cliente, dificuldade da operação ou o total de serviços solicitados. Era possível ter documentos de vistoria anual por correspondência, sem levar o veículo no posto. Transferência de propriedade eram feitas sem recolhimento de taxas e registro de contratos de financiamento sem autenticação. Multas e dívidas de IPVA também eram apagadas. Aí a gente para pensar, a gente tem tanto, né? É tanta dificuldade muitas das vezes para você, tem aí as multas, tem que pagar para fazer vistoria, agendar, uma demora imensa para você conseguir o agendamento no Detran. Muitas das vezes tem que esperar horas para poder conseguir fazer, enquanto espertalhões, né, levam vantagem. Doutor Nogueira, não é fácil, hein? Eu estou pensando aqui, estou fazendo uma análise do seguinte: eu já estou numa certa idade, o que me leva a refletir o seguinte: há 40 anos atrás, a gente fazia uma análise que os órgãos mais corruptos que nós tínhamos, pelo menos em nível do que a mídia conta, né? Seria a polícia, seria o Detran também, desde aquela época. E hoje a gente volta a um fato recorrente, porque já houve recentemente uma outra situação de corrupção dentro do Detran. Agora, esses fatos só acontecem, essas atitudes das autoridades públicas só acontecem quando a coisa se vulgariza, quer dizer, a ponto de chegar o camarada a receber os seus documentos pelo correio, ou mandar pelo correio, e um contato que hoje é um negócio assim que só é feito por ingênuos, por tolos, que é tratar de corrupção pelo telefone. Agora, eu tenho a sensação, pode ser que eu esteja errado, que o problema do Detran é um problema sistêmico, ou seja, é do sistema mesmo. O que eu quero dizer com isso? É o que o Lauri falou. Eles criam tanta dificuldade, eles criam tantos problemas para o cidadão comum fazer a vistoria ou obter os documentos, que às vezes um grupo que não representa a sociedade, mas um grupo mais ousado, que opta pela corrupção. Aí que causa isso. Quer dizer, o Detran vem de dificuldade para alguns terem facilidade. Lembrando que, lógico, isso aqui não quer dizer que é uma prática. Nós estamos falando aqui de alguns pontos específicos, sim, mas tem outros que prestam serviço. Sim. Lógico que ainda é ruim, ainda é demorado, né, Nogueira? Com certeza, mas muitos fazem a sua função sem. Mas eu acho muita ingenuidade ficar, porque foi dito aí, só o melhor entendimento, que não tem ligações entre eles. Quem falou foi o subcoordenador, né? Não acredito nisso. Eu acredito que tem ligações. Não só por lá e por aqui também acontece isso. E eu fico muito desconfiado dessas blitz. Eu falei com vocês, durante meus primeiros 10 anos de profissão como advogado, eu fui advogado criminalista. Então você me deu uma visão muito ampla das coisas. Então eu não tenho dúvida, é o seguinte, que a corrupção ela não existe no funcionário mais baixo, do camarada que apanha uma grana ali para fazer uma vistoria no carro. A corrupção ela é autorizada por cima, ela funciona em forma de pirâmide. Se não houver corrupção no topo da pirâmide, não há embaixo. Ou se houver, é muito pouca. Então,
A gente vê pelos exemplos aqui em Caxias. Só há corrupção aonde o topo da pirâmide é corrupto. Aceita aquilo para bancar algum tipo de situação, enfim. Então, e por outro lado, você tem, aí entra naquela história que eu sempre critico, o poder judiciário impotente, que leva anos para decidir um processo que todo mundo verificou que o camarada é bandido, que o camarada tem que ser preso, que o camarada tem que ir para trás das grades, só que o poder judiciário vai soltar o cara vai ficar solto 6 meses, depois vai responder o processo, depois recebe uma pena também, uma pena pequena, não cumpre, e ele então se sente aí valorizado nas coisas erradas que ele fez. Então é muito triste que ocorra isso, mas esses casos são casos, vamos dizer, que se tornaram vulgar. Deixa eu até chamar a atenção para vocês o seguinte: um dia desse estive fazendo análise dos prefeitos que são afastados através do Poder Judiciário. Eu não consegui ver uma prefeitura grande, uma prefeitura com potencial econômico, que o prefeito seja afastado. Pega lá, são 140, 150 prefeitos em todo o Brasil, todas elas prefeituras desse tamanho. Mas será que aquilo não representa um quadro de que a corrupção ela existe em todos os segmentos? Ou só as prefeituras pequenas são corruptas? Então eu duvido muito também dessa capacidade de investigação, acho que ela é muito frágil, e duvido muito da capacidade do Poder Judiciário da resposta que a população necessita para esses casos vergonhosos, que necessariamente esses camaradas têm que ir para a prisão mesmo, né? Não tem jeito, tem que ser preso, e o Detran tem que fazer alguma coisa. Mas eu acho que tem que avançar, não pode ficar na raia miúda, tem que investigar a ponto de chegar a quem permite. Chegar ao alto escalão também, não é só dúvida, querer prender o funcionário. Eu acho que a coisa está envolvida. A gente fica feliz porque pegou alguém. Mas tem que amplificar isso aí, né? Ampliar essa investigação. Então daqui um dia esse camarada aqui de Paracampi vai para Magé, ou vem para Caxias, vai para São João e... né? Fica difícil a gente acreditar que haja seriedade nessas coisas. Vereador Moacir da Mudança. Infelizmente, o doutor Nogueira foi muito feliz. A gente está na questão que ele fala que, e o Lauri também colocou muito bem, que eles exigem tanta coisa. Aí na hora de fazer a corrupção, não precisa mais de documento nenhum. É só um outro tipo de papel, né? Não cabe a gente que falar qual é o papel para resolver, né? Isso infelizmente, é triste a gente ver essa questão. E eu concordo em gênero e grau, que vem de cima da pirâmide, onde se tem um comandante que não se corrompe e não vai deixar os seus ser corrompido. E aqueles que forem vão ser penalizados. Infelizmente, hoje o poder público está nessa questão, mas ainda espero ainda um Brasil melhor nessa questão, porque o Detran é uma vergonha. É verdade, precisa melhorar muito o atendimento público, o serviço público. É um sufoco danado você marcar, agendar uma vistoria. É um prazo enorme, absurdo. Você chega lá, uma demora incrível, entendeu? Então é complicado. O cara já vai lá, né? E pior, eu estava vendo, parece que uma nova legislação está por vir. Agora parece que em vez de ser apenas o primeiro ano de isenção de vistoria, quando o carro novo, agora vai ser 2 anos. Para o segundo ano também você vai ter uma isenção de vistoria. Porque realmente senão a coisa sobrecarrega no tal ponto. E o que eu fico, assim, impressionado é o seguinte: você está andando com o teu carro mais ou menos novo, né? Você tem o maior cuidado de fazer vistoria. Eu vejo tanto carro aí que, desculpa, não passa em vistoria de lugar nenhum, mas está aí no meio do trânsito andando à vontade. Opa, tá e esse aí carro. ninguém para. Não estou falando do meu carro? Calma, Ivan. Calma, Ivan. Calma que você chegou agora. Pelo amor de Deus, hein? Mas tem carro que não tem a mínima condição de estar rodando, entendeu? Será que esse carro passa por vistoria, Nogueira? Será, Moacir? Não, pelo amor de Deus. E a gente, esse não para. Mas ninguém para esse carro, né? O carro está feito todo canto. Você para o teu carro, Ivan Santos? Não, dificilmente. Por quê? Na verdade, nunca pararam no carro. Ô, Ivan. O carro é legal, ele sai médio. Ô, Ivan, deixa eu até contar uma curiosidade. Eu vi aquele show, hein? Você estava lá quietinho. Eu vi aquele show do Tim Maia, né? Que é até o neto, o sobrinho. Abravanel. Abravanel. Santos, né? E a dica de passagem, deu um show. O Léo também foi o show. Foi. É um show mesmo. É um show no show. E o camarada é muito bom, diga de passagem. E o curioso é o seguinte: então o Tim Maia, né? Ele dizia lá para os funcionários dele, que mandava comprar pizza a toda hora, né? Ele dizia para o funcionário dele: faz o seguinte,
vai lá, o carro velho, era um carro velho, era um Fusquinha velho, né? Vai lá com o meu carro, o cara disse, não posso andar com esse carro, não tem placa, não tem isso, não tem... Ele fala, leva o meu disco, quando o guarda de pegar, dá o disco. Léo, aí a gente tirou um sarro, né, no show contando essa história. Então é o que acontece. É a realidade, você vê quanto carro aí... Deve ser muitos discos, né? Não tem a mínima condição de passar uma vistoria, né? E enquanto fica sem vistoria o carro mais novinho, fica um ano sem vistoria para ver se eles não vão parar, e vão lá no computador na hora e rebota o carro. Reboca o seu carro. Não, reboca se você deixar, se você não deixar eu reboco. Mas a verdade é essa. É interessante. É o seguinte, o poder público, nós sofremos, o poder público, quando assume essa responsabilidade de fazer a vistoria, tem que criar mecanismos de facilidade. Lógico. De facilidade para que as pessoas façam bem feita. Não dificuldade. Quando é que dificuldade, vem a corrupção. E tem mais ainda, a gente paga um IPVA caro pra caramba e anda numas ruas completamente esburacadas, que não tem nenhum tipo de serviço. A grande verdade é essa. A gente é taxado. Na hora de ser taxado, você é. Mas na hora de você ter o seu direito resguardado, é complicado, gente. A gente está falando aqui, não é de uma coisa dirigida para ninguém, é uma coisa geral. Em geral isso acontece, nós sabemos muito bem disso, né, que é uma coisa que deixa a gente muito triste. O serviço público precisa melhorar muito em geral, isso no nível federal, no nível estadual, no nível municipal, porque nós, cidadãos, temos esse direito de ser bem tratados. Então a verdade é. Ô Nogueira, Oi. Você já historiou teu carro esse ano? Já fez tudo direitinho? Tá em dia? Fiz direitinho, graças a Deus está tudo bem, tudo certinho. Foi bem tratado? Foi bem Demorou tratado. Um pouquinho? Foi bem tratado. Demorou? Agendou bem? Demorou um pouquinho, mas eu fiz um agendamento em tempo real, então deu para resolver bem. Mas como vereador, lógico, a gente sabe que o Detran é um órgão estadual, né? O município não tem como fiscalizar, não é nem uma responsabilidade. Mas o que você acha como vereador e como homem público, principalmente como cidadão também, você tem seu veículo, você roda na cidade, o que você acha que poderia mudar para melhorar esse atendimento à população que está sofrendo tanto aí com essa questão? Em primeiro lugar, mudar o caráter das pessoas, né? Porque a gente que está no órgão público, a gente tem que ter de berço a nossa formação. Eu não consigo entender que uma pessoa de boa formação, né, doutor Nogueira, que vai ocupar um cargo desse, qualquer coisa, seja deixar se levar pela corrupção. Você está nessas condições, Ivan, eu não posso acreditar. Na minha classe, nossa classe política, eu falo tanto das pessoas, eu peço só um detalhe, levante a minha vida, levante a vida do Lauri, para você ver o que a gente entrando na nossa vida, no nosso patrimônio que a gente tem. É muito fácil. Isso é analisar. Eu quero aqui me colocar à disposição como presidente da Defesa do Consumidor na Câmara. Nosso gabinete está aberto. Aqueles que for assim, como o Lauri foi muito feliz em falar que na questão estadual, mas nós estaremos enviando os ofícios, tá? Tem aqui o nosso amigo Azeitona, que assumiu o Detran aqui. É verdade, uma pessoa que sabe. Sério. Eu tive lá, eu fui fazer a vistoria do meu carro lá, eu fiquei impressionado Tanto é que foi com o serviço. Por isso que eu falei que isso é muitas das Tanto é coisas. que é um policial reformado e tirou 30 anos de polícia militar. Sem então, problema cara, nenhum. sem problema nenhum. Então, quero aqui me colocar à disposição. Eu ia falar isso agora, eu vistoriei meu carro aqui, realmente, a única coisa que demorou foi agendamento, que foi um prazo bem longo, por exemplo. Eu agendei em junho para outubro, foi uma coisa realmente, né, grande o prazo, mas lá, tranquilo, parei no carro na linha, estava lá meu nome, não demorei tanto, não, eu inclusive quero parabenizar aqui o posto da Reduc, né, aqui que é perto da Petrobras ali, que fica perto da Reduc, o posto ali do Detran, eu vi um atendimento muito legal. Lógico, reclamação sempre tem, porque tem problema de documentação, isso acontece normalmente, espera, demora, isso é natural. Mas, por exemplo, a linha que eu parei meu carro, tinha 2 carros na minha frente, foi bem rápido. Então eu acho que alguns funcionam bem, outros não, mas tem que ser selecionado, tem que ser separado o joio do trigo, né, É Ivan aquele Santos? negócio que tinha no programa de televisão. Tem o carimbinho, o carimbo e o carimbaço. Mas depende muito do agendamento, depende do carimbinho, do carimbo e do carimbaço. 11 horas e 29 minutos, estamos encerrando o nosso Oi, debate. rapaz. Rapaz, olha como é que a hora passa rápido, né? Doutor Zé Nogueira, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, sua participação sempre muito positiva, sempre muito importante aqui no nosso debate. É uma honra tê-lo Primeira aqui. vez que vem no Vasco não ganha. Mas não perde também. Mas eu acho que o resultado do Vasco foi providencial. Se o Vasco ganhasse, ele ia se fechar lá na defesa e ia ser era bom. O time deles era bom, não é bom.
Rapaz, só tem mais caindo Ô, aqui. Didi, se você está me ouvindo aí, Didi, onde eu estou falando, a mãe Rosalinda, uma tipo que dá uns palpites aí, deu um palpite ontem completamente errado. Então, mãe Rosalinda errou o palpite dela. Olha Mais uma só. vez ele errou, entendeu? E eu ouvi essa mesma história contra o Avaí, empatou com o Avaí aqui, e já era, acabou. Aí o Vasco foi lá e ganhou. Então, na verdade, tudo pode acontecer ainda, entendeu, Nogueira? Deixa que a história vai se... Eu quero mandar aqui, ô Laurito. Eu quero mandar um abraço também pro Mazinho, né? Rogando aí pelo seu restabelecimento o mais rápido possível, nós estamos torcendo para isso. É lógico, né? E tá bem, dizer que é sempre uma oportunidade muito interessante participar aqui com pessoas do nível do Didi, do Lauri, do Ivan, do nosso vereador Moacir, enfim, todos que aqui fazem com que esse programa seja efetivamente um líder de audiência no seu horário. Vereador Moacir da Mudança, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco, é um prazer tê-lo aqui. Eu fui vereador com você, tive o prazer e a honra de estar na Câmara. Quero te parabenizar aí, deixar você à vontade aí no microfone para você até falar sobre a Câmara, sobre o teu gabinete lá à disposição. Fique à vontade. O gabinete está à disposição, Lauri. Agradecer mais uma vez aqui. Eu acho que estou como primeiro secretário, tive a honra de ser vereador contigo, você foi o meu presidente, me ajudou muito na minha questão política, na minha vida. E quero agradecer aqui a você, ao meu amigo Ediele, Didi, né, uma pessoa carinhosa que a gente temos. Lauri, doutor Nogueira, muito obrigado, é um prazer poder estar com vocês aqui e dizer o seguinte. A gente te agradece, você. E dizer o seguinte, sobre o meu Vasco da Gama. O Vasco é um time Nosso. de virada, o nosso Vasco, e o Vasco, não importa se ele vai ganhar o Brasileiro ou ganhar a Sul-Americana, a sua campanha, parabéns, presidente Roberto Dinamite, é espetacular esse ano. Muito obrigado. O resgate do Vasco da Gama, que teve na segunda divisão, na verdade a realidade é essa, né, e agora com certeza está no lugar que sempre mereceu, né, junto dos grandes clubes disputando títulos, e é muito importante isso. Aí eu choro. 11 horas e 33 minutos, Ivan Santos, estamos encerrando aqui mais um debate no programa do Mazinho. Programa